pessoal, Macete Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. E começamos este domingo, dia 8 de janeiro, com o Campeonato Italiano, onde temos a equipe do Salernitana enfrentando a equipe do Torino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Salernitana, ela perdeu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Torino, ela empatou 3 e venceu 2. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Salernitana é a 14ª colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Torino é a 10ª colocada com 22 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Torino para vencer, ou para se assegurar melhor, partida acima de 1,5. Pela La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Almeria enfrentando a equipe do Real Sociedade. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Almeria, ela empatou 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Almeria é a 13ª colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Real Sociedade é a 3ª colocada com 29 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Real Sociedade para vencer. Pelo campeonato holandês, temos a equipe do Nijmegen enfrentando a equipe do Ajax. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nijmegen, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ajax, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento do campeonato holandês, a equipe do Nijmegen é a 11ª colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Ajax é a 3ª colocada com 30 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: fora, Ajax para vencer, ou partida acima de 2,5. Na Superliga da Grécia, temos a equipe do Volos enfrentando a equipe do Olympiacos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Volos, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympiacos, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato da Grécia, a equipe do Volos é a 5ª colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Olympiacos é a 4ª colocada com 32 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: fora, Olympiacos para vencer, ou partida acima de 1,5. No campeonato italiano, temos a equipe da Lazio enfrentando a equipe do Empoli. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Empoli, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. No atual momento do campeonato italiano, a equipe da Lazio é a 5ª colocada com 30 pontos ganhos. Já a equipe do Empoli é a 13ª colocada com 18 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Lazio para vencer. Pela La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Rayo Vallecano enfrentando a equipe do Real Betis. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rayo Vallecano, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. No atual momento do campeonato espanhol, a equipe do Rayo Vallecano é a 8ª colocada com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Real Betis é a 7ª colocada com 25 pontos ganhos. Melhor opção para este confronto: ambas equipes marcam. Pelo campeonato da Escócia, temos a equipe do Dundee United enfrentando a equipe do Rangers. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dundee United,
ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato escocês, a equipe do Dundee United é a 11ª colocada com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Rangers é a 2ª colocada com 46 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: fora, Rangers para vencer ou partida acima de 2,5. Copa da Inglaterra, temos a equipe do Manchester City enfrentando a equipe do Chelsea. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, ela venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Manchester City é a 2ª colocada do campeonato inglês com 39 pontos ganhos. Já a equipe do Chelsea é a 10ª colocada com 25 pontos ganhos. As duas equipes já se enfrentaram e a equipe do Manchester City venceu a partida por 1-0. Acredito eu que essa partida acontecerá mais gol, então vamos de partida acima de 2,5. Campeonato italiano, temos a equipe da Sampdoria enfrentando a equipe do Napoli. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Sampdoria, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Napoli, ela venceu 2 e perdeu 3. No atual momento do campeonato italiano, a equipe da Napoli é a 18ª colocada com 9 pontos ganhos. Já a equipe da Napoli é a 1ª colocada com 41 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Napoli para vencer. Campeonato português, temos a equipe do Marítimo enfrentando a equipe do Sport. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Marítimo, ela empatou 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport, ela venceu todas as suas 5 partidas. No atual momento do campeonato português, a equipe do Marítimo é a 17ª colocada com 7 pontos ganhos. Já a equipe do Sport é a 4ª colocada com 28 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: fora, Sporting para vencer ou partida acima de 2,5. Série A Team, campeonato italiano, temos a equipe do Milan enfrentando a equipe do Roma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Milan é a 3ª colocada com 36 pontos ganhos. Já a equipe do Roma é a 6ª colocada com 30 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Atlético de Madrid enfrentando a equipe do Barcelona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, ela venceu todas as suas 5 partidas. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato espanhol, a equipe do Atlético de Madrid é a 4ª colocada com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Barcelona é a 1ª colocada com 38 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. De pronto com as seguintes sugestões: Almeria versus Real Sociedade, fora, Real Sociedade para vencer.
Volos versus Olympiacos, fora. Olympiacos para vencer. Marítimo versus Sport, fora. Sporting para vencer. Nijmegen versus Ajax, fora. Ajax para vencer.